Estamos de volta. Neste último bloco, já começo perguntando ao Dr. Braulio Cavalcante por que tem que ser a família a ser tratada e não só o paciente. Se a doença é congênita, veio com o nascimento da criança, essa criança não tem memória de estar nascendo com diferença. Não tenho memória de ser esquizofrênico, não tenho memória de ter sido bom e agora sou psicótico, não tenho memória de ter sido bom e agora eu sou autista, não tenho memória de ter sido bom e agora eu sou Down, não tenho memória de ter o cérebro funcionando, agora eu sou paralítico. Enfim, não tenho memória de que eu era bom e agora eu estou doido. Não tenho. Então ele nasce para aquela vida. Basta treinar os pais ou quem as adote para que lide com ela, com aquela vida dela, como ela está. Não com o desejo imenso de transformá-la como a mãe é. Você está entendendo? Então eu tenho que acalmar. Agora, isso é fácil? Não, porque adoece a família de tal forma que a maioria dos casais se separam e porque o homem é mais frágil para suportar essa dor, que os psicólogos chamam de dor narcísica, o pai está preparado para ter um filho bonito, não está preparado para ter um filho aleijado, para ter um filho considerado por eles inútil. E o pai não aceita a culpa. E lógico que não pode aceitar a culpa porque eles não são culpados. Agora, eles são sim responsáveis. Porque quem fez foi ele e a mulher dele, ou a mulher que estava com ele. Quem fez, aquilo não nasce de geração espontânea. Um autista não nasce de geração espontânea. Um autista nasce e cria o próprio mundo. Nós somos invasores do mundo autista. E esse envolvimento da família ajuda o paciente da mesma maneira que o animal ajuda? Olha, quando nós conseguimos, a primeira etapa do processo começa, a criança vai para passar por um processo de aproximação com o animal, e a mãe vai passar, a mãe, o pai ou a funcionária, porque quando o cara tem dinheiro não aparece nem o pai nem a mãe, aparece a funcionária. E quando o pai é rico, ela é funcionária do ano e cadeira de roda do ano, quando o pai tem dinheiro. Quando o pai não tem dinheiro, o pai corre e fica com a mãe. Aí a mãe não tem jeito, tem que tomar conta mesmo, para pagar o pecado, porque o próprio marido já saiu dizendo que ela foi culpada daquilo. Então, repare bem, eu vou reconstruir um microcosmo que foi todo dilacerado. Só ficou um membro da família, que é a mãe, e se essa mãe tiver uma sorte de ter uma amiga ou uma mãe que a ajude, tudo bem. O governo faz um sanativo, dá uma aposentadoria a esse deficiente. Aí a mãe começa a vê-lo de uma forma diferente. Por causa dele doente, eu estou ganhando dinheirinho. Vamos imaginar isso na classe Z. A classe A e B eu acho que não pensa dessa forma. Mas na classe Z, a mãe é analfabeta, a mãe é prematura, a mãe é um adolescente que teve um filho deficiente, porque tomou uma droga, deitou, fez uma aventura, vendeu-se. Isso é muito comum, embora atinja todas as naturezas, todas as classes sociais. Lá eu tenho um cliente, filho de médico, filho de empresário e filho do miserável. O miserável no sentido de não ter nada na vida. E no dia que saiu para uma aventura, nasceu aquilo. Aí, qual é a válvula de escape que a maioria tem? As igrejas evangélicas. Porque aí elas têm que criar uma pessoa que as salve, só Deus. E as igrejas evangélicas, me parece que conseguem, pelo menos você não passa por uma igreja evangélica para ela não estar cheia. E nas igrejas católicas, às vezes, está vazia, ou só em dia de festa. Parece que os evangélicos conseguem levar uma melhoria para essa pessoa, que normalmente recorre. Quando o núcleo familiar está mantido, o pai e a mãe ficam, aí ocorre diferente. Você vai ver que tem um que assume. Nos casos dos autistas, a maioria quem assume é o próprio pai. Quer dizer, assume aquele levar todo dia. Antes da ecoterapia, você tinha que levar para o psicólogo, levar para o fisioterapeuta, levar para o fonoaudiólogo para ver se o cara fala, levar para o terapeuta ocupacional, levar para o educador físico, até depois veio o governo e criou uma tal de sala que não pode ter discriminação. Como é que você pode botar um autista numa sala com 30 pessoas que não são autistas?
Isso não vai colaborar absolutamente em nada com o desenvolvimento desse autista. Porque se ele desenvolver um pouquinho, ele vai perceber a rejeição. Essa rejeição ele já teve dentro de casa, porque é impossível evitar que não nasça um autista, porque os meios de diagnóstico não permitem ainda, não descobriram ainda uma forma de você, intrauterino, descobrir que como nasce Down, você sabe. Você pode ter até a chance, num país que permita, de fazer o aborto. Mas no autista, não tem nenhum exame que comprove. E até 1 ano e meio, 2 anos, se você tiver muita experiência, consegue fazer o diagnóstico a partir de 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, ele é absolutamente igual a qualquer criança. Dentro desse mundo que o senhor trouxe à tona uma verdade absoluta e que as pessoas normalmente não discutem dessa forma, entra o animal. Como entra porque o maior parceiro, o animal é a fase mais importante, mas o maior parceiro é que nós, antes desse trabalho que a gente faz com os pais, a gente permite que a mãe, ajuda a mãe a voltar a gostar dessa criança. Quando gostava, quando ela estava no útero, ela não sabia o que era. Você ainda tem que perceber isso. Porque se a criança, se uma mãe tiver raiva do marido ou de quem fez o filho e tiver uma cabeça para dizer, esse filho é o meu, mas não daquele miserável que fez isso comigo. Quando ela transfere o ódio do cara que produziu para a criança, pode ficar certo que é 100%, é uma chance enorme dessa criança nascer com alguma forma de deficiência. Se não for física, será mental, se não for mental, será psicológica. E num determinado momento isso vai aparecer. Isso é muito comum acontecer em famílias que têm geneticamente a propensão para fazer esquizofrênico, que é uma doença genética. Aí tem famílias que têm 4 ou 5 filhos, somente um fica esquizofrênico. O que é que houve? Porque só esse foi escolhido para ser esquizofrênico. Bom, é porque a gente, quando consegue ser pai, não é o mesmo, embora seja a mesma pessoa, não é o mesmo pai para todos os filhos. Porque normalmente, se o cara não estiver prevaricando, ele vai ter um filho a cada ano. E 2 se for gêmeo. Né? Se o cara for bem casadinho, só comer em casa, babai e tal, só pode ter um filho por ano. Você, em 2011, é uma pessoa, é um Miguel. Em 2012, é outro Miguel. De repente, o Miguel deixa de ser influenciador e passa a ser o maior investidor da mídia. Então, esse filho que você produzir, com essa cabeça que você está, pode ficar certo que vai ser mais bem beneficiado do que o outro, quando você era apenas um repórter e às vezes não ganhava o que merece. Então, depende muito da cabeça. Hoje, nós trabalhamos muito, e é necessário levar isso para o jovem, porque está com a sexualidade liberada, e o que é pior, as mulheres estão perdendo essa briga. Havia uma repressão para não fazer sexo, agora, não tem, agora a repressão é para fazer de qualquer jeito. Antigamente era só o... Desde que use a camisinha. Não. Eles dizem, desde que usa. Mas quem usa para fazer sexo de qualquer jeito com camisinha, se o diabo da camisinha já é uma presença desagradável no processo? É preciso você ter uma cabeça legal para usar aquele preservativo. Para não o quê? Para não pegar a doença ou não gerar filhos numa hora inoportuna. Porque hoje um filho é caro para cuidar. Hoje você tem uma televisão competindo com a educação paterna. Hoje o núcleo familiar está fracionado. O núcleo familiar hoje é de pai com 3, 4 casamentos, é de mãe com não sei quantas separações, é filho de um com dos outros e os meus e os seus. Uhum. Não é muita responsabilidade jogar para o animal e também para o conjunto terapêutico a recuperação de um panorama como esse? Não, porque o cavalo é o melhor amigo do homem. Porque ele cede, depois de treinado, ele cede. Ele cede o seu lombo para carregá-lo. Tá certo? De uma forma bem adequada, se o terapeuta souber conduzir um animal, porque esse animal tem que ser preparado também, para não derrubar quem está de cima. Tem que preparar para que ele compreenda que ele está lidando com pessoas especiais. Então, os animais são humanizados também, passa por um processo de humanização. Agora, só que o animal vai produzir adrenalina. Se ele produzir, além do movimento em todo o corpo, imagina você numa estrutura móvel, que se movimenta, e que você não consegue decorar os movimentos, que você não sabe se o passo do cavalo vai ter 10, 15 ou 20 centímetros, se ele vai andar de lado ou para frente, se ele vai levantar a cabeça ou não, ou se o terapeuta distraído
deixar o cavalo andar por si só e o cavalo dar um pequeno galope. Então, atenção, deixa o cavalo dar um pequeno galope. E nesse pequeno galope, o pico da adrenalina vai lá para cima. Esse cérebro está bom, está funcionando. Então, ele desce depois da sessão, aí entrega a um fisioterapeuta. O que é que ele desenvolveu aí nessa sessão? Bom, nós percebemos que ele usou muito a mão que estava sem função, tentando, quer dizer, porque quem manda no corpo da gente é a cabeça, porra. Não fique pensando que é o corpo que manda. O Ronaldinho mentiu, foi vencido pelo corpo. Ele foi vencido pela burrice dele, né? Não foi vencido pelo corpo, engordou porque quis. Engordou por o prazer que não deixava ele ter, beber e comer. Ou seja, atleta não pode beber e comer. Então, ele agora está na hora de beber e comer, ele ficou Ronaldão, deixou de ser o fenômeno. Então, repare bem, essa criança está apta, está acesa. Então, eu desço com ela, entrego ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta recebe a informação do outro terapeuta de que ele tentou movimentar a mão, aí vamos trabalhar a mão. Porque na cabeça dele já houve uma ordem para movimentar aquele mão. De paciente para paciente, de caso a caso, apontar resultados e dizer em quanto tempo esse resultado vai aparecer? Bom, isso fica imprevisível a gente dizer porque vai depender sempre, repare, essas crianças vão passar 1 a 2 horas conosco em cada sessão, das quais 30 minutos em cima do cavalo. Mas vai passar o restante do dia com seu núcleo familiar. Então é preciso que o núcleo familiar esteja preparado para repetir esse gesto em casa. Agora, o método é tão interessante que você nota que você encurta o tempo que um fisioterapeuta leva para desenvolver, vamos imaginar, no caso do paralítico cerebral, daquele que tem lesão neuromotora. O tempo é mais demorado do que quem usa a ecoterapia. Os sequelados de AVC, de acidente vascular cerebral, você perguntou no início a quem atende. Atendemos os sequelados. Atendemos o casal que está em atrito com a família. Atendemos a criança portadora do TDAH, que é aquele transtorno que deixa a criança com déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Atendemos aquela criança que não se ajusta no colégio. Atendemos aquela criança que entra numa crise existencial e psicológica e infernal no dia que o pai só tem ele como filho e aparece um segundo filho. Essa criança se desequilibra, porque de repente todo o núcleo familiar dele foi para o mais novinho. Então, a ecoterapia também auxilia, porque tem uma visão sistêmica do núcleo familiar. E o enfoque desta semana fica por aqui. Quero agradecer a participação do nosso convidado, psicólogo e médico, Braulio Cavalcante. E obrigado por sua companhia. Na próxima semana, a gente volta a se encontrar em mais um enfoque. Uma ótima noite. Até lá. Tchau.